Ó, antes da gente ir lá na estrutura de pastas, aliás, nos arquivos lá do vídeo a gente entender, tem uma coisa que é importante a gente ter em mente, que é a questão de importação e exportação de arquivos JavaScript, que é uma coisa que vai ser mudada daqui para frente. Se a gente estava, por exemplo, na época que a gente estava mexendo em HTML, o que a gente fazia? A gente criava um arquivo lá, index.html, e nesse arquivo a gente colocava toda a estrutura do HTML, abre e fecha. Eu não vou ficar escrevendo os outros, tá? Mas nós tínhamos lá, no final do body, a gente importava todos os scripts, certo? Então tava lá script, tudo que a gente precisava para o projeto inteiro a gente colocava aqui. Então tava, deixa eu escrever certo. Então script, src, certo? E aí o caminho do arquivo, beleza? Por quê? Porque não tinha como a gente importar os arquivos de JavaScript dentro dos próprios JavaScripts. A gente tinha que importar tudo de uma vez só no index.html e aí a gente utilizava isso dentro, as classes que a gente fazia dentro do JavaScript que a gente precisava. Agora, daqui em diante, não mais. Por quê? Com o Webpack, nós conseguimos utilizar, deixa eu não salvar, nós conseguimos utilizar o ES6 Moduli, tá? A modularização do ES6. Aliás, perdão. O JS Commons, tá? Então, a ideia daqui para frente, deixa eu só voltar aqui. A ideia daqui para frente, sempre que eu precisar importar e exportar arquivo, ou eu quero dentro de um JavaScript acessar outro JavaScript, eu posso fazer isso lá no próprio arquivo JavaScript. Como? Utilizando import e export. São duas palavrinhas-chave que nós vamos utilizar daqui para frente. Por exemplo, imagine que eu esteja no arquivo chamado, sei lá, colocar cliente, só um exemplo, tá? Controller.js. E aqui dentro desse cliente controller, eu preciso utilizar o cliente service.js. Vou colocar aqui cliente service.js. O que eu vou fazer aqui dentro desse arquivo do controller? Como eu preciso do service, eu vou fazer, import o cliente service da onde? From e o caminho da pasta do arquivo, tá? Então daqui para frente, sempre que dentro de um JavaScript eu preciso importar, preciso utilizar um outro JavaScript, eu posso agora utilizar o import. Beleza, mas e o export? Onde fica? O export é o nosso cliente service.js, ele precisa ser importado. Então, para que ele seja importável, eu preciso colocar dentro do cliente service export. Estaria assim, export default, algum luzinho ali, e o nome da classe, por exemplo, class cliente service, que é o que a gente vem fazendo até então. Então a classezinha está aqui. Então o que a gente faz aqui é uma área exportável, um bloco exportável do nosso código. Então ele tem aqui export default, essa palavrinha aqui. Isso torna a nossa classe, essa classe client service, importável. Então posso fazer isso aqui, import client service from tal lugar, porque nós temos o export lá nesse arquivo. Então ele permite que eu faça importação. Então daqui para frente eu vou colocar isso na prática para vocês. A gente vai utilizar esse import export, que é uma maneira muito mais prática de se fazer essa utilização e importação de arquivo. Então a gente não vai precisar mais colocar os links tudo lá no index.html. À medida do possível, ali dentro do arquivo, quando eu precisar de um outro JavaScript,
ali mesmo eu posso fazer a importação. Desde que nesse arquivo que você queira importar, tenha o export lá. Então isso é importante. Vamos ver alguns exemplos na prática aqui. Então vamos começar a ver aqui os arquivos. Vou pegar, por exemplo, aqui... uma coisa que é importante. Dentro da SRC, então, o arquivo principal aqui é o main.js. Esse é o cara que vai começar tudo. Então no main.js, o que nós temos aqui? Nós estamos importando o view. Então aqui a gente começa já a ver import, por exemplo. Já não precisa ter mais o script src lá no index.html. Ele faz o import view aqui. Mas o que significa esse from view? Não tem nenhuma pasta chamada view. Quando tem uma nomeação aqui, digamos, sem estrutura de pasta, ou seja, não tem algo tipo a barra, alguma coisa. Quando tem um nome direto aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entender que isso aqui é uma dependência do projeto que o npm instalou. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar direto no Node Modules. Então lá no Node Modules, se a gente for lá embaixo, mas lá embaixo mesmo, a gente vai ver que tem uma pastinha chamada View. Cadê? V? Cadê? View. Dentro da pasta View, o que ele vai pegar? Ele vai pegar dentro da pasta dist view.js. Esse é o arquivo, esse é o código fonte do View. Se eu abrir esse arquivo, esse é o View. Esse é o View. Então, é claro que a gente não vai mexer, em hipótese alguma a gente não vai mexer nesse código, não deve, e nem entender também, não precisa, né? Mas no fim das contas ele dá pra gente todo aquele recurso que a gente conhece do View, tá? Então deixa eu só minimizar. Então sempre que você vê import alguma coisa from, e aqui não tiver nenhuma barra, nenhuma estrutura de pasta, muito provavelmente ele está importando direto do Node Modules. Está lá dentro do Node Modules. Então ele importou o view. Opa, tô minimizando aqui. Ele importou o view da pasta view, que está lá no Node Modules, é uma dependência do projeto. Importou o app, que é o arquivo app.view, que é esse aqui, ó. Esse arquivo aqui. Tanto é que quando ele utiliza ponto barra, ele quer dizer da pasta atual que ele está. Na pasta que eu tô, tem um cara chamado app.view. Eu sou o main.js. Na pasta que eu tô, logo do lado tem o app.js, ou .view. E é esse cara que ele está importando. Ele vai importar o router também e vai importar o store. Além disso, o Viewtify. Então, ó, ele importa o router da pasta router. Onde está isso? Cadê? Perdão. Quando ele coloca router aqui, ele pode procurar uma pasta ou um arquivo JavaScript. Então, nesse caso, eu não preciso ficar colocando, ó, na hora de importar, .js. Ele já entende. Se você colocar só o nome do arquivo, por padrão, ele sempre vai interpretar aqui. Se você não colocar a extensão do arquivo, ele vai interpretar isso aqui como .js. Então, nesse caso, ele está fazendo justamente isso, ó, importando o arquivo router.js. A mesma coisa para o store, que é a configuração do Vuex, tá? E por fim, também o plugins Viewtify, que é isso aqui, ó, plugins Viewtify.js. Também não precisei colocar o .js no final. Então ele está pegando esses arquivos de configuração. Então lembram lá que a gente estava fazendo o view e configurava o view router e o Viewtify tudo no arquivo só? Aqui ele está separando para deixar um pouco mais organizado. É a única diferença. Se eu entrar no router, ó, a gente tem a mesma coisa. Só que aqui ele importa o view, o router e o home, que é a página. É a página home. Então, isso aqui tudo a gente fazia lá no index.html. Agora a gente vai fazer no arquivo mesmo. Importa o que for preciso aqui e vai utilizando na medida do possível. E aqui, ó, nós temos o export default. Então, o que eu quero exportar aqui nesse arquivo? Eu quero exportar essa criação da rota, o new router. Esse cara que eu quero exportar. Então, eu faço o export default aqui do resultado do new router, onde eu coloco a configuração das rotas. O mode history, esse base URL é a questão da URL base, onde ele vai pegar. A gente entra em detalhes mais para frente. E aqui são as rotas, onde cada objeto, a gente já conhece aqui, é a rota, o nome da rota, basicamente, e o componente que ele está pegando, que é o home aqui, tá? Então a gente vai pegando isso aqui, vai configurando, a gente vai mexendo nele, tá? O store é a questão do Vuex. A gente não viu ainda, mas aqui a gente tem uma configuração do Vuex. É parecido
com a ideia do view router e também o Viewtify, tá? O Viewtify é a utilização padrão, o view.use fica tudo aqui, o export default new Viewtify. Aqui os icons, ó, é a configuração de ícone. Qual ícone, qual que é o pacote de ícones que você está utilizando? É o Material Design Icons. Então a gente poderia utilizar outro. Ah, quero utilizar outro pacote de ícones. O que eu tenho que fazer? Tem que mudar aqui. E lá no seu index.html, você tem que colocar o link desse pacote de ícones que você está utilizando, tá? Então, configuração do Viewtify. Aqui também a gente faria, por exemplo, aquela customização de paletas de cores. Ah, a cor primária pode ser roxo ao invés de azul, que é o padrão do Viewtify. Então aqui a gente vai configurando essas coisas, beleza? E vamos abrir aqui, ó, o app.view. Quando eu abro o app.view, ó, se vocês verem aí, ele vai falar o seguinte para mim, ó, instala um plugin chamado Vetour, porque esse Vetour ele vai entender melhor a formatação desse nosso código, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar esse plugin. Você pode clicar aqui em install, tá? Se ele aparecer o alerta para vocês. Caso não apareça o alerta para vocês, vamos aqui em extensões do Visual Studio Code e vamos procurar aqui, ó, Vetour. E ele vai aparecer como esse primeiro resultado aqui, que é do PineU, não sei a pronúncia certa. Vamos clicar e instalar o Vetour. Ele vai reconhecer a formatação do arquivo .view, tá? Então vamos instalar ele aí. Então o Vetour, ele é um plugin do Viewtify que vai fazer a formatação do código .view, tá? Do SFC. Então se você abrir o seu arquivo .view, tá todo branco, não tem nada colorido aí, tem que instalar o Vetour como plugin do Viewtify, tá? Ó, do Visual Studio Code. Vou fechar aqui, ele já está instalado. Então no meu caso aqui ele já está entendendo a formatação. Então vejam, esse aqui é a primeira página que ele vai carregar. Vamos fazer o seguinte, aqui no projeto, vamos abrir o terminal integrado aqui do Visual Studio Code e vamos rodar o npm run serve. Isso aqui vai iniciar o servidor interno da nossa aplicação e vai rodar o nosso projeto. Vou dar um enter aqui e ele vai executar então o servidor. Então agora o projeto ele já está rodando, tá? Eu vou entrar aqui no localhost 8080, que é o endereço padrão que ele vai rodar nosso projeto. Vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui nesse link. Ele já vai me levar direto para o nosso projeto. Então vejam só, isso aqui é o que foi no momento que a gente parou na aula passada, que ele abriu o projeto default, o projeto padrão que ele cria com o visual padrão, Viewtify e View. Vamos começar a customizá-lo, tá? Então o app.js é essa primeira tela que vai ter aquela parte do spa que não muda. Então menu, rodapé se tivesse o caso aqui, né? Estaria tudo aqui. Então, se formos ver o app.view, olha a sintaxe dele. Então vamos entender a sintaxe do SFC. Ó, lembrando, nós estamos aqui já utilizando o SFC, que é o Single File Component. É isso aqui, é o .view. Como é que isso funciona? Nós temos uma parte, no mesmo arquivo, uma parte HTML, aqui ó, HTML, outra parte JavaScript e, se for necessário, CSS também. Então o que vai funcionar? O .view, o SFC, ele é como se fosse na verdade um HTML. Então eu venho aqui e posso colocar o template. Lembram lá quando nós criávamos componentes em JavaScript, no arquivo JS, a gente não fazia algo parecido? Que era view.component, abre, fecha chaves, aí tinha lá template, que era HTML. Aqui o template ele vira uma tag. Então a tag template é a parte visual do componente. Então aqui eu vou escrever as tags que realmente vão ser visuais ali. Então tem o VPP, a gente entra em mais detalhes daqui a pouco. Então template é aquele atributo template que a gente estava utilizando lá na criação de componente pelo arquivo JavaScript. Aqui script já é a área de JavaScript mesmo, onde você vai colocar aqui a parte do data, methods, mounted, toda aquela parte de JavaScript vai estar aqui dentro. Agora atentem-se ao seguinte, aqui dentro eu vou criar meu script e por padrão eu vou colocar o export default aqui, porque esse arquivo, essa área aqui, esse objeto aqui, ele tem que ser exportável, tá? Ele vai ser exportável porque dentro do meu main.js, aliás, do main.js, perdão, aqui no main.js, que é o primeiro arquivo que ele carrega, tá vendo que aqui ele importa o app.view? Mas o que ele está importando?
quando ele importa esse app.view, o que fica dentro dessa variável aqui? O que está no export. Então, o que vai cair dentro dessa variável? Isso aqui, o que ele está exportando, que é o principal aqui, é o que ele precisa. É a configuração do app, é a configuração da instância view. Ele está fazendo isso aqui para a gente. Pode falar. Ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai funcionar. A gente pode criar os componentes da mesma forma que a gente for fazer. Só que... Exato, a gente não tinha o export naquele momento. Daquele jeito que a gente está fazendo, não dava para usar import e export. Agora dá. Então o que a gente vai fazer daqui para frente? Quero criar um componente. A gente vai seguir essa sintaxe. A gente vai fazer isso inclusive, tá? Então a gente vai vendo isso aqui. O que eu quero fazer agora, simplesmente, é só mudar esses textos aqui, que não tem nada a ver com o nosso projeto, né? Então vamos mudar aqui. O primeiro é esse Viewtify. Vamos mudar aqui, ó, para a clientela, que é o nome do projeto. Então vamos colocar aqui, ó, clientela. Tá? Então nesse primeiro spam, clientela, que é o nome do projeto. Vamos apagar o segundo spam, que é o material design, que não precisa. Vou apagar. Ou Ctrl Shift K, ele apaga a linha, tá? Então vamos salvar o arquivo. O servidor já atualiza automaticamente e beleza, tá ali, clientela. Poxa, eu não quero ele tudo uppercase aqui, em caixa alta. Como é que eu faço? Isso é uma classe do CSS do Viewtify que faz isso, que está aqui em cima, ó. No VetoBar Title, veja como class ele tem o text traço uppercase. Se a gente tirar esse cara, ó, text uppercase, salvar, ele deixa de ficar em caixa alta. Aí fica o título normal, tá? Quem preferir deixar o uppercase, pode deixar aí, tá? Outra coisa que a gente vai tirar é esse last release. Esse last release é um botão que leva, é um link na verdade, que ele vai levar a gente para a documentação do Viewtify. Não precisamos disso agora, então vamos tirar o botão. Não, na verdade vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar MR, tá? Ele criou aqui margem na direita de 2, tá? A gente não precisa desse cara, tá? Vamos fazer o seguinte, esse botão eu vou utilizar como um link para uma página nossa, tá? Isso aqui ele está redirecionando para uma página externa. E o que a gente vai fazer aqui? O projeto clientela ele vai ser simplesmente uma gestão de clientes. A gente vai ter uma telinha de cadastro de cliente. Então já vamos colocar o botão aqui para a página de clientes. Então vamos colocar aqui, ó, dentro do BTN, vejam que tem spam aqui, não tem? Vamos apagar o spam, mas não precisa apagar o texto, tá? Esse texto a gente vai utilizar, que é o título do botão. Vamos colocar, ao invés de latest release, vamos colocar como clientes. É o título do botão, então ele vai mudar aqui, ó, para clientes. Agora o que nós vamos fazer é tirar esse href. Esse href é o que está levando a gente para o link externo. Então vamos tirar o href e o target underline blank. Esse target underline blank tá falando o seguinte, que quando ele for para esse link, ele vai abrir uma aba em branco. Então, como a gente não vai mais utilizar o link, pode apagar esse target também. Vai apagar o href e o target. Podemos deixar aí o btn text. Vou até formatar ele aqui, deixar ele juntinho. E tá bom. Só ficou um botão text com clientes. Vou mostrar o resultado aqui, ó. Então ele ficou dessa forma, simplesinho aqui por enquanto. Bom, como esse botão ele vai ser um link para uma outra página, e a gente já viu isso no router, como é que funciona, que é a navegação via SPA, nós temos que colocar aquele to aqui. Então já vamos colocar ele direto, to barra clientes. Vamos deixar assim. Então quando eu clicar aqui, por exemplo, como já tem configurado aqui no View Create, quando nós fizemos lá, nós selecionamos a opção View Router. Então já está configurado aqui. Então quando eu colocar aqui, ele já vai tentar ir para a página barra clientes. Ó, a rota mudou. Não quer dizer que ele vai carregar a página. Não existe essa rota ainda. A gente vai criar essa rota, beleza? Mas só para deixar o link da navegação no jeito aí. Então, já temos o link aqui, certo? Essa área aqui, o que acontece? Ele é esse componente chamado Hello World. Tá vendo aqui o Content, o App Bar finalizou aqui. Aí vamos para o Content. Aqui ele está carregando direto o Hello World, tá? Isso aqui já não está de acordo com a navegação SPA. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, de onde que vem esse Hello World? Esse Hello World ele está importando aqui na mão, ó. Tá fazendo import Hello World do Components Hello World. Isso aqui ele não especifica
mas é o arquivo helloworld.view. Ele está importando o .view aqui também. Então, se você não tem a extensão do arquivo, ele vai tentar colocar .js ou .view. O que ele achar primeiro, ele vai importar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Ctrl P para pesquisar arquivo. Vou colocar aqui, ó, hello, ó, Word. Ele já apareceu para mim. Hello World. E eu já consigo ir no arquivo direto, que é esse cara aqui. Então, esse arquivo helloworld.view é essa página aqui, ó. Isso que ele está carregando aqui, esses textos, imagens, é aquele cara. E adivinha só, a gente não vai utilizar esse cara. Vamos remover ele e vamos configurar já as rotas do ViewRouter para a gente carregar as páginas via SPA. Então, vou fechar aqui. Então, ó, abrindo a navegação de pastas aí, esse cara está dentro do src components helloworld.view. Vamos aqui sem dó nem piedade deletar ele, tá? Pode deletar. Vamos deletar o helloworld.view. Então reparem o seguinte, quando vocês removerem o arquivo helloworld, vai acontecer erros. Por quê? Tem outros arquivos que estavam importando esse helloworld e nós removemos ele. Então é esperado que dê erro. Então o que a gente tem que fazer? Vamos buscar os arquivos que tem essa importação do helloworld e remover essa linha. Então primeiro aqui no app.view, vamos apagar essa linha da importação. O import, vamos tirar ele. E componentes, aqui ó, onde ele estava registrando o Hello World, vamos apagar também. Vou deixar o componentes vazio. Outra coisa que nós vamos mudar aqui é a utilização dentro do vContent do Hello World, porque não tem mais. E aqui, ao invés de componente próprio, a gente vai utilizar aquele router view do ViewRouter, tá? Então vamos escrever aqui, ó, router-view. Aqui a vantagem é o seguinte, nós estamos no SFC e o autocomplete vai funcionar aqui, tá? Então a gente não precisa mais ficar escrevendo a tag na mão. Pode colocar o nome da tag, ó, router-view, contra espaço, caso ele não dê o autocomplete, e aí dá o enter. Aí ele vai fazer o autocompletar. Agora a gente não precisa mais ficar escrevendo a tag, tudo na mão, e errar aí por causa da barrinha que você não colocou no final, o nome do componente que você escreveu errado. Então agora a gente tem essas regalias aí de volta, tá? Vamos salvar o arquivo e ver o resultado aqui. Ele vai dar algum outro erro, e esse erro ele está acontecendo na onde? Tá, ele tem alguma importação desse cara aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou copiar esse link, tá vendo? Copiei aqui o link de importação e vou fazer uma busca no meu projeto, ó. Quando eu vou na lupinha aqui, ó, eu consigo buscar uma string em todo o meu projeto. Vou colar aqui, ó, e vou ver o que ele vai achar. Não achou nada, né? Deixa eu ver. Eu vou buscar por helloworld.view. Eu vou buscar só como hello world. Peraí, deixa eu apagar aqui. Só como hello world. Vamos ver o que ele vai me trazer aqui, ó. Ó, ele me trouxe que no home.view tem essa utilização. Então no home.view, vou até abrir o arquivo aqui, ó. Posso abrir pelo Ctrl P, tá? Ctrl P, home.view, que está na pasta src/views, é uma página, né? Aqui também, ó, tem que tirar o Hello World, a importação, Hello World dos components e apagar a tag Hello World aqui do home. Então a gente vai deixar ele limpo dessa forma. Então, agora com o router view aqui, e a gente tirou lá do home.view, então só tinha que tirar o Hello World do home.view e do app.view, tá? Então agora, como ele não tem nada, ele carrega uma página em branco, né? Não tem nada lá. Tanto é que o home ele só tinha a utilização do Hello World. Como a gente apagou o Hello World, o home não tem nada. Então se eu escrever alguma coisa aqui, teste, por exemplo, tem que estar dentro de uma tag. Lembram que dentro de um template eu tenho que colocar aquela tag única, aquela tag raiz. Posso colocar uma div aqui, tá? E colocar um H1 aqui só para página inicial. Vou colocar o título aqui, página inicial. Só pra gente ver, ó, que ele carrega de fato o home. Tá, mas como que ele sabe que tem que carregar o home? Quem que tá dizendo isso? É a configuração do ViewRouter. E onde está essa configuração? No arquivo router.js. Quando vem aqui, ó, é aquela configuração que a gente já conhece. Ele faz a importação aqui do home, da página home, e ele está configurando que a rota barra, o nome dessa rota é home, e o componente que ele está carregando é o componente home. E aqui a gente vê que ele tem mais uma rota, que é a rota about, que ele está carregando, ó, um outro componente chamado about.view.
Então, se eu fizer barra about, ele vai para a página de sobre, tá? Vejam que aqui a importação desse about é diferente. A sintaxe é um pouco diferente, a gente não está conhecendo aqui, mas já eu explico para vocês, tá? O que é importante a gente fazer agora? Vamos fazer as páginas, né? E vamos fazer as nossas rotas. A home a gente pode colocar alguma coisa padrão, bem-vinda o clientela, alguma coisa assim. E vamos criar a página de cadastro de cliente, que é aquele que a gente estava fazendo já naquele outro projeto. Cliente e tal. Vamos trazer isso aqui para cá, beleza? Já nesse padrão do projeto Vue CLI. Beleza? Daí a gente vai continuar então para criar essas páginas.